Olá, meus amigos! Nesse vídeo eu vou falar a respeito de um tema que é recorrente nos comentários dos meus vídeos aqui no canal. Hálito fecal. Eu quero que você entenda como que isso se forma e o que você precisa fazer para ficar livre dessa condição desagradável. Então, fica comigo até o final do vídeo porque eu quero que você realmente se livre disso de uma vez por todas. Eu sou o Dr. Arani Tunes, especialista em hálito. Seja bem-vindo ao meu canal. Para a gente entender melhor esse assunto desagradável, é fundamental a gente ter em mente uma informação básica a respeito do odor fecal. O odor das fezes, ele é uma mistura de várias substâncias químicas. Indol, escatol, cadaverina, putrescina e algumas mercaptanas. Então a mistura desses gases acaba dando o odor característico das nossas fezes, e esse odor varia, lógico, de uma pessoa para outra, de acordo com o seu estado de saúde, com a sua dieta também. Mas é fundamental compreender que esses gases que eu citei, essas substâncias químicas, elas não se formam somente no intestino devido a um processo de putrefação do bolo fecal. Elas podem se formar em outras partes do seu organismo também. Elas podem se formar, por exemplo, na sua língua. Essas substâncias, algumas delas podem se formar na sua gengiva, se ela estiver doente, e até mesmo nas suas amígdalas. Então, para a gente entender, compreender direitinho essa questão do odor fecal, é preciso compreender da onde que qual é a fonte, qual é o foco, da onde que está vindo o odor. E aqui a gente tem duas possibilidades diferentes que eu vou te explicar a partir de agora. Quando a gente fala de hálito fecal, é fundamental a gente compreender e determinar qual é a origem do odor. E aqui, meus amigos, nós temos só duas possibilidades diferentes. Ou esse odor está se formando lá no seu intestino, esses gases estão se formando em excesso e por algum motivo eles estão escapando junto com o seu hálito, essa é uma das possibilidades. Ou esse odor já está se formando direto na sua boca, na sua gengiva, na sua língua ou mesmo nas suas amígdalas e está comprometendo o seu hálito. Então, vamos entender direitinho qual é o processo pelo qual a halitose se forma nesses dois casos. Eu vou explicar cada uma dessas condições separadamente e depois, melhor ainda, eu vou te dar dicas para que você corrija, para que você evite esse problema tão desagradável. A condição mais óbvia quando a gente fala a respeito de odor fecal é aquele odor que está vindo direto do nosso intestino. Então vamos entender por que isso pode acontecer. Essa condição ela vai ocorrer quando você tiver problemas de trânsito intestinal. Então você vai ter uma obstrução intestinal, que é uma emergência médica, em que ocorre o fechamento total ali do intestino, então não passa nem gás, nem material sólido, nem fezes, nem nada. E isso, lógico, é muito grave, é muito perigoso para a saúde. Ou em casos de constipação intestinal, que é o que a gente chama de prisão de ventre. Mas isso está mais relacionado em casos mais graves, quando você tem aquela prisão de ventre, que você fica dias e dias, às vezes vai ao banheiro uma vez por semana, ou até numa frequência até menor do que essa. Tá? O que acontece nessas condições? O bolo fecal ele entra num processo mais avançado de decomposição, e essa decomposição acentuada, ela naturalmente gera mais gases. E a mucosa do nosso intestino, ela é especialista em absorção, principalmente de água. A gente recicla essa água que vai junto ali no bolo alimentar. Só que junto com a água, você pode absorver gases, caso tenha excesso. E esses gases vão ficar diluídos na sua corrente circulatória, e isso vai acabar escapando através do ar dos pulmões, contaminando o seu hálito. Agora, gente, é fundamental entender que isso só vai acontecer naquela prisão de ventre que é grave, naquele indivíduo. Não é que você vai ao banheiro um dia sim, um dia não, e você já está sujeito a isso. Normalmente não. Então, será que é isso que está acontecendo no seu caso? Qual a primeira pergunta que você deve fazer? Eu tenho ou não tenho uma prisão de ventre grave? Se você não tiver, se isso não faz parte do seu histórico médico, isso deixa de ser relevante. É melhor a gente prestar atenção em outras possibilidades. Já que o odor fecal ele não se forma somente no intestino, ele pode vir da boca também, como eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá?
Para a gente que é especialista em hálito e a gente tem medidor de hálito, que é uma ferramenta que auxilia, que ajuda muito no diagnóstico, fica muito mais fácil, porque os valores da medição de hálito da amostra da boca, ela é completamente diferente da amostra pulmonar. Se o odor for bucal, a medida bucal vai dar muito mais elevada, e se o odor estiver vindo dos pulmões, por conta de um problema intestinal muito grave, essa medida pulmonar vai ser muito diferente, tá bom? Então, se você suspeita do hálito fecal, né, de que tem hálito fecal, primeira coisa, olha, eu tenho realmente um problema intestinal grave? Sim ou não? Essa é uma resposta que você tem que ter em mãos. Agora que eu expliquei como que acontece a absorção desses gases pelo intestino para comprometer o seu hálito que vai escapar pelos pulmões, vamos entender o que pode acontecer também na boca. Bom, a outra possibilidade em relação ao local onde se forma o odor, que se assemelha ao odor fecal, é quando isso acontece na nossa boca. E essa é uma condição que ela é extremamente comum, ela é muito mais comum do que o caso anterior que eu citei, em que o paciente tem ali uma prisão de ventre grave ou mesmo uma obstrução intestinal, com aquela absorção dos gases que vão sair pelos pulmões. O odor se formar na boca é uma condição muito mais frequente no dia a dia que a gente pega. Isso pode acontecer na sua língua, se você tiver uma saburra lingual muito ativa, gerando muitos odores, ali você pode ter a formação, por exemplo, do dimetilsulfeto, que é uma das moléculas que gera esse tipo de odor, né? Mas isso também pode acontecer caso você tenha a sua gengiva doente, né? Caso você tenha uma gengivite ou mesmo uma periodontite, que é a evolução dessa doença na gengiva. Ali, nessa condição, a gente vai ter a formação da metilmercaptana, que é uma molécula que tem um odor que é muito semelhante ao odor das fezes, né? Mas isso também pode acontecer nas suas amígdalas, mas aí nas amígdalas é mais comum se você tiver um excesso de formação de cásios, assim tem que ter muito, tá? Não basta ter cásio, aquelas bolinhas com mau cheiro, é que saia um ou outro raramente. É aquele paciente que está ali com muitos cásios no dia a dia mesmo, eliminando muitos cásios diariamente, ou que está com uma infecção nas amígdalas. A infecção a gente não se preocupa tanto porque é uma condição transitória, né? A dor de garganta, a amidalite, ela tem começo, meio e fim. E geralmente quando a gente fala a respeito de hálito aqui no canal, a gente está falando de halitose crônica, né? Aquela halitose que está ali há muitos anos, geralmente precisando de um diagnóstico, de um tratamento que dê resultado, tá? Então agora você sabe quais são as duas vias, você tem a via intestinal e é muito comum o odor se formar na cavidade bucal. Pode acontecer em outros locais do organismo, mas é raríssimo, é quase que irrelevante, né? E agora eu quero te dar algumas dicas do que você pode fazer para que isso deixe de acontecer na sua vida, para que você se livre definitivamente desse problema desagradável e resolva isso sem precisar procurar um especialista, deixar para o especialista só aqueles casos que realmente não tem jeito, né? E aí a gente está acostumado a pegar aqueles casos que teoricamente são insolúveis e graças a Deus a gente acaba resolvendo. Então vamos para as dicas que talvez seja a parte mais importante aí do vídeo para você colocar em prática. Então, dica número 1, e eu vivo falando isso nos vídeos aqui no canal, tome muita água. E eu quero que você faça isso por dois motivos diferentes, tá? Motivo número 1, você se manter muito bem hidratado pode evitar com que você tenha uma prisão de ventre, né? Lembra que eu falei que a mucosa do intestino ela é especializada em absorção e absorve principalmente água? Se você não estiver bem hidratado, o seu intestino vai absorver muita água dessas fezes e elas vão ter uma tendência a ficar mais petrificadas, o que dificulta muito a eliminação, né? Dificulta a evacuação. Então, se você se mantém bem hidratado, o trânsito intestinal fica melhor e você pode evitar aquela litose que vem direto do intestino por conta do excesso de formação de gases. Mas a água também é importante para que você tenha uma saliva bem fluida, bem aguadinha. Então, se você tomar muita água, a tendência é que a sua saliva fique mais fluida e diminua a formação de saburra lingual, daquela camada em cima da língua. E ali naquela camada, quando ela está mais ativa por conta de uma saliva ruim, e esse é um assunto que eu já falei em outros vídeos aqui no consultório, eu não quero entrar muito nesse detalhe para o vídeo não ficar gigante. Você se manter bem hidratado, você pode formar menos saburra lingual e acabar gerando menos odores pela saburra. Tá bom? Além de diminuir a formação da saburra lingual,
Tomar muita água também inibe a formação de cásios, né? Já que os cásios e a saburra são formados pelo mesmo material, né? Basicamente por células mortas e por uma saliva bem grudenta, bem viscosa. Tomou muita água, a saliva fica mais fluida, mais aguadinha, menos células mortas vão grudando umas nas outras e você acaba tendo uma menor formação de saburra lingual e uma menor formação de cásios, isso só tomando água. Não tem remédio natural melhor que isso, né, gente? Dica número 2. Limpe bem a sua língua. Toda vez que você escovar os dentes, depois do café da manhã, depois do almoço e depois de jantar. E dê preferência para limpadores de língua, eles limpam melhor do que a escova de dente e dão menos ânsia. Eu gosto desse tipo de limpador, que é um limpador flexível. Eu vou tirar ele da embalagem para vocês conseguirem entender. Tá? Então, é um limpador que você simplesmente raspa a língua, você vai fazer uma limpeza melhor. Na língua a gente tem a formação de metilmercaptana e de dimetilsulfeto, duas substâncias que têm odor que lembra o odor de fezes, né? E você fazendo uma boa limpeza da língua, além de você remover esse material, essas células mortas que vão apodrecer ali, você também evita a formação de cásios, porque os cásios, como eu falei agora há pouco, eles são formados pelo mesmo material da saburra lingual. Então, limpando a saburra, você também previne os cásios. Eu vou deixar um link para um limpador desse tipo na descrição do vídeo. E se você tem muita saburra, tem a sensação de que você não vence limpar, só limpando não limpa direito, eu vou deixar um link de um spray que também solta essa camada da língua, facilitando esse processo de limpeza, tá bom? Dica número 3. Cuide das suas gengivas, mantendo uma boa escovação, o uso do fio dental pelo menos 2 vezes por dia, escovando os dentes após as escovações 3 vezes por dia, principalmente antes de dormir, e visitando o seu dentista regularmente, a cada 6 meses. Por que que isso é importante? Porque existe uma doença chamada gengivite, uma doença que tem como principal característica o sangramento gengival, e esse sangue ele pode se decompor gerando odores que podem comprometer muito o seu hálito. E é a doença bucal mais comum no mundo, tá, gente? A gengivite ela tem cura, você fazendo uma boa escovação, indo lá no dentista, isso é facílimo de resolver. Só que se você não cuidar da gengivite, ela vai evoluir para uma outra doença chamada periodontite, né? É uma doença que não tem cura e que vai destruindo os tecidos ao redor do seu dente, o seu osso, a sua gengiva. E nesse processo de destruição tem muita formação de metilmercaptana, que é um gás que tem um odor muito ruim, né? Que dá uma característica de hálito fecal. E pior de tudo, você ainda pode terminar essa história ficando sem dente, né? O que não é um futuro muito promissor, né, gente? É uma situação que ninguém quer. Tá? Então, mantenha uma boa higiene. A gente raramente fala a respeito de higiene aqui, porque os meus pacientes, pessoas que se preocupam com hálito, geralmente têm a higiene melhor que a minha. Né? Mas como é um vídeo que a gente está falando de hálito fecal e a gengivite é uma condição importante, não tem como a gente não deixar de bater nessa tecla. Então, cuide das suas gengivas, mantendo uma boa higiene no dia a dia e visitando o seu dentista regularmente. Você cuida do seu dente, das suas gengivas, os dois ficam saudáveis e você pode evitar o hálito fecal que vem pela boca, não aquele que vem de dentro. Dica número 4. Limpe suas amígdalas. O mesmo material que pode se acumular na sua língua, que a gente chama de saburra lingual ou de biofilme lingual visível, esse material pode juntar nas suas amígdalas, formando umas massinhas com cheiro muito desagradável que a gente chama de cáseos, tá? Teoricamente, todo mundo que tem amígdala com furinho está sujeito a ter cásios. Eles costumam aumentar em algumas situações, se a saburra aumentar, se aumentar a descamação do epitélio, se a salivação diminuir. Então, se você está tendo cásios com uma certa frequência, é importante tomar algumas atitudes em relação a isso. Primeiro, eu já falei agora há pouco numa dica, é você limpar bem a sua língua, isso naturalmente vai diminuir a formação dos cásios. Mas uma outra coisa que você pode fazer é uma limpeza química das suas amígdalas. Evite limpeza mecânica, tá, gente? Ficar cutucando com colher, com cabo de escova, com cotonete, pelo amor de Deus, é perigoso você aspirar e ter uma emergência médica, ter que parar no hospital por conta disso. Evita cutucar com o dedo, você acaba se machucando com a unha. A melhor maneira de limpar as amígdalas é através de produtos químicos, né?
Vocês sabem que eu não faço propaganda aqui no canal, não fico falando de marcas, de produtos, não gosto disso. Mas eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você, se você tem muitos casos, um produto que você quer, que eu quero que você use por pelo menos um mês para fazer bochecha e gargarejo. Depois das escovações, é bem eficiente para limpar as amígdalas, pode fazer com que não se forme mais casos, é uma boa prevenção. E a gente sabe que isso aí, não em todos os casos, tá, gente? Mas em casos mais graves, pode ocorrer tanto gosto ruim na boca, o paciente pode acabar sentindo o gosto dos casos, que é muito desagradável ter um gosto que não é nada bom. Mas isso também pode, em casos graves, em que ocorre muita formação dessas massinhas, comprometer o hálito, e aí pode ser sim um hálito com característica fecal. Agora a nossa última dica. Dica número 5, regularize sua função intestinal. E você pode conseguir isso de várias maneiras, praticando atividade física, tendo uma boa ingesta de água, tendo uma alimentação rica em fibras, estabelecendo uma certa rotina, tentar ir todo dia ali no mesmo horário, no banheiro, de preferência em casa, no banheiro da tua casa, num ambiente confortável, limpo, em que você se sente confiante ali para passar alguns minutinhos, e regularizar o trânsito intestinal, eliminar essa constipação, essa prisão de ventre, vai além dessa questão do hálito e do bem-estar, né? Quem tem prisão de ventre grave sabe quanto isso é desconfortável, né? O inchaço, o excesso de gases, todo aquele desconforto na região do abdômen. Mas isso também, a gente sabe que a prisão de ventre, ela é um fator de risco importante para algumas doenças, né? Então, regularizar esse trânsito é algo que pode, inclusive, prevenir doenças que podem ser graves, ok? E é claro, eu acho que vale a pena mencionar também que nem sempre essas condutas que eu citei agora há pouco são suficientes para resolver todos os casos, né? Pode ser que você precise de ajuda médica, pode ser que você precise ir ao gastro, né, ir a um especialista para ele te receitar uma suplementação ou mesmo uma medicação adequada, ou mesmo procurar um profissional da área de nutrição que possa te ajudar nesse sentido. Mas como é algo que pode evitar desconforto no dia a dia, pode evitar um hálito fecal e pode evitar também até mesmo doenças, vale a pena, né, gente, investir nisso. Essas foram as 5 dicas para te ajudar a eliminar essa condição desagradável que é o hálito fecal. Eu espero que elas realmente sejam relevantes, que possam te ajudar a eliminar isso de forma definitiva na sua vida. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas dicas por escrito, assim você pode ler com calma, talvez anotar e colocar ali em prática no seu dia a dia de forma mais efetiva, mais eficiente. Seja persistente, faça durante várias semanas para você começar a observar uma melhora. Se possível, questione pessoas da sua família, pergunte se está dando certo, pergunta se seu hálito melhorou, se seu hálito está melhor. E se for necessário, procure ajuda especializada. Procure um dentista para cuidar da sua gengiva, se for o caso. Procure um nutricionista ou mesmo um gastro para resolver a questão da prisão de ventre, se ela estiver presente aí no seu dia a dia. E se, mesmo seguindo todos esses cuidados, nada for suficiente para eliminar o seu hálito fecal, procure um especialista em hálito. A gente consegue descobrir de maneira rápida de onde é que realmente está vindo o cheiro, através do uso de medidores de hálito, através de um exame chamado halitometria. E por conta de muita experiência, né, gente, a gente só trata isso há muito tempo, a gente acaba prescrevendo um tratamento que, graças a Deus, funciona e que pode melhorar muito a sua qualidade de vida, tá bom? Mas eu espero que você não precise de nenhum especialista, nem de mim, nem de ninguém, que só essas dicas sejam relevantes para eliminar, sejam suficientes para eliminar o problema de forma definitiva. É isso que eu desejo para você. Um grande abraço e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais!